Olha para esse centro do mandala e imagina que do centro dele sai um fiozinho de nylon imaginário que vai puxar o centro do mandala para fora, transformando essa circunferência numa esfera. Quatro, cinco, seis dimensões. Deixou de ser bidimensional e passa a ser quatro, cinco dimensões. E você faz atenção na sua respiração, no ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. E vamos também fazer uma fantasia que o mandala fica grande, maior do que você. Que você é capaz, no seu tamanho, de adentrar ao seu mandala. E você vai em busca do núcleo do seu mandala, da essência. Você vai para o ponto central desta esfera, o self. E daí você gira mentalmente ao redor do seu próprio eixo, olhando para todos os lados e sentidos do seu mandala. É um exercício da mente. Como se você estivesse no centro do mandala, da esfera, e ali você, olhando ao seu redor, você enxerga só o seu mandala. Ele tem movimento, tem vida própria. Observa, vê o que ele te conta, o que ele quer, precisa ou necessita de você aqui agora. Observa. Fica um pouquinho com isso, fica um pouquinho com isso, fica um pouquinho com isso. Quando você conseguir isso que você fez, você volta para você, relaxa os braços, solta o mandala, fecha os olhos, agradece ao seu mandala por esta informação ou informações que ele te trouxe. Faz o mandala voltar para o papel, no seu imaginário, ele deixa de ser uma esfera e volta a ser uma circunferência. Bidimensionalmente, você aqui, o papel ali, se desloca do seu mandala, não fique dentro dele. Presta atenção na sua respiração, isso é muito importante, que é de volta ao seu eixo, ao seu equilíbrio. E aí, no seu ritmo e no seu tempo que você precisar, volta a sua atenção para aqui e agora. E por último, abre os olhos, sem pressa. Lori, você quer falar alguma coisa, amor? Diga. É, eu fiz agora, né? Mas, Vitor, impressionante. É uma coisa assim, é sufocante. E tem imagens, muitas. Que aí, assim, dá um pouco de medo. Engraçado, cada vez que eu olho, eu vejo coisas diferentes. Os primeiros eram como se as pessoas gritassem uma com as outras, então de frente, de costas. Imagem até de, sabe, chifres e tal. E agora parece que tem bem no centro, o rosto como se fosse de Jesus. Olha que maluco. Viajei. Então, eu só queria compartilhar, porque eu nunca tinha visto isso no meu mandala antes, em nenhum deles. Mas olha, é assim, existe uma questão significativa simbólica, isso para todos nós já começarmos a brincadeira. Como a temática é o turbilhão, ou os turbilhões da nossa existência, no olho do furacão, vamos imaginar assim, existe a essência em descanso, em repouso. Então não importa, tudo bem, faz muito sentido e significado até poder encontrar carinhosa e sim, simbolicamente falando, tá? A gente vai mostrar os mandalas sim, já já, tá? Mas assim, carinhosa e simbolicamente falando, faz sentido poder encontrar na sua concepção de existência, por exemplo, o rosto de Jesus. E para você É, tem um significado, né? E precisa ser acolhido e aceito. é que essa coisa do bem e do mal, né? Então parecia antes muita briga, muita discussão, muito desentendimento,
E uma coisa que vem como serenidade, como aplacando isso. Parece que essa é a mensagem. É, Eu tive ok. uma, eu tive uma professora que dizia uma coisa que é assim, dentro da psicologia transpessoal, até na época dos estudos pós-acadêmicos, tá? Ela falava uma coisa que é assim, isso respeitando qualquer tradição. Eu vou usar Jesus porque foi o que você trouxe, mas isso eu posso pegar qualquer simbologia e cada uma de acordo com a tradição a qual esteja associado, tá? Então eu vou falar de Jesus porque foi o que você trouxe. Então é Tá. assim. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Eu, Vitor, posso te enganar, Jesus não. Então, se eu estou na dúvida, no bom sentido da palavra, entre o bem e o mal, olha, eu posso até escutar o que o Vitor vai dizer, mas o caminho é Jesus, tá? E isto respeitando a tradição que você colocou, tá? Eu poderia pegar Uhum, uhum. qualquer outro elemento de acordo com a tradição que está sendo apresentada ali naquela situação. E todos nós sabemos disso, eu acho que é só importante a gente deixar bem claro, que não é a nossa responsabilidade, como se fala, angariar adeptos para a nossa tradição. Tá? Nós conhecemos um pouquinho de cada uma, pelo menos, né? Para que a gente tenha condições de poder nos relacionar e conversar com aquele que é a pessoa mais importante, que é o cliente, que está como cliente, ele é o agente, nós somos os pacientes, vamos lembrar Liz da Silveira, tá? Para que, de uma certa forma, a gente consiga conversar com a pessoa de acordo com os elementos que fazem parte da tradição dela. E assim, é importante ter uma tradição? Não. Mas quando há uma tradição, a tradição faz o aspecto do religare. O que que é religião? Religare. Fazer com que eu esteja conectado com a minha verdadeira essência. E quando eu estou conectado com a minha verdadeira essência, com o self, naturalmente o self universal, consciência unitiva, consciência cósmica, Deus, não sei que outro nome a gente possa dar, perpassa pelo meu ser com mais fluidez e com menos impacto. É impactante, e daí de novo a história dos turbilhões, tá? Porque nós ainda não acreditamos, na verdade, na consciência unitiva. Nós somos treineiros disto. Por isso que nos causa tantos impactos a nossa existência. Por favor, nobres amigas, vocês sabem do que eu estou falando, é generalista, porque assim, cada um encontra-se um estado de consciência e de repente, assim, você pode olhar para a situação que poderia ser um escândalo e você não se sentir escandalizado. Tudo bem? Por quê? Porque aquilo para você mexe no âmago, na essência, toca a alma, somos empáticos, nos colocamos no lugar de, mas não te causa um mal maior, mesmo que a situação esteja acontecendo com você. Tudo bem? Por quê? Porque no seu grau de consciência pode ser que você já esteja num processo que ok aquilo. Agora, quando nós nos perdemos, é bom que nós saibamos disso, tá? Também é uma complementação do que nós estávamos falando. Os turbilhões nos tiram do eixo. Eu não sei para vocês, mas dependendo do que me acontece, gente, aliás, eu descubro que nem eixo eu tinha, tá? Tá? Eu, Vitor, falando. Então, assim, quando os turbilhões tiram a gente do eixo, isso mostra, carinhosamente falando, que a gente é treineiro da possibilidade de crença na consciência unitiva. Nós não, de verdade, nós não sabemos que a consciência é que determina e que manda. Mas quando a gente coloca assim, não é porque vem de lá para cá. Toda a causa está na consciência unitiva. Sim, toda a causa está na consciência unitiva, porque nós somos criaturas desta causa, tudo bem? Mas é no estado de consciência, essência que nós habitamos mais profundos, enquanto self individual, que promovemos a condição para que certas coisas aconteçam na nossa existência. É que nesse nível ordinário, no grau de esquecimento, a gente não lembra, mas é a gente que pediu para essas experiências, tá? É a gente que pede essas experiências. Não tem ninguém. Hoje, na condição que nós nos encontramos, nós aqui, pelo menos na sala, tá? Isso eu posso falar com certeza absoluta. Não tem ninguém aqui que está à revelia ou que foi mandado para o planeta contra a sua própria vontade. Não. Nós aqui na nossa sala, tá? Outras pessoas eu não posso dizer, porque eu não as conheço todo mundo. Que bom, né? Mas nós aqui, por quê? Por que que eu tenho certeza no que eu estou dizendo? Porque a gente já fala a respeito dessas coisas. Podemos ser apenas faladores,
podemos estar buscando conhecimento, e em tantos aspectos tais da existência, nós já somos sabedores. Mas cada um no seu processo e no seu momento, e tá tudo certo, tá tudo acolhido, tá bom? Tudo bem? Então, quando a gente utiliza da tradição, é assim, não é para que nós fiquemos na tradição, porque os grandes mestres, e Jesus é um deles, né? É assim, porque é dessa maneira que ele é visto, é um grande mestre, tá? É assim, eles não vieram criar tradições, eles não vieram implantar escolas e dizer, olha, siga aí por este caminho. Nós é que precisamos dessa escola para nos lembrar o tempo inteiro de que, olha, tá vendo? Tá lá, esse é o caminho. Pá, pá, pá. Seja o budismo, no yoga, nas tradições yogis, dentro do sufismo, da Umbanda, dentro do candomblé, dentro do evangélico. Espírita, não importa, são tradições importantes de importar, trazer para dentro, e importante para mim no estado de consciência que eu me encontro aqui agora. Portanto, não se apegue às tradições, tá? Tudo bem em relação a isso? Até porque ela não é a primeira, não é a última, e você não vai terminar a sua evolução presa nessa tradição. Ok? Em relação a isso? Tudo bem? Né? Por quê? Porque se a gente pudesse pensar no nosso grau de evolução, onde os grandes mestres que passaram pelo planeta onde nós hoje habitamos, eles nos ensinaram, é o amor. Se tiver uma tradição que esta é fiel e verdadeira, independe de qual nós estamos, como se fala, vivenciando no dia de hoje, é o amor. Eu estou espírita porque eu me conecto mais com essa necessidade, com esses ensinamentos, com esses aprendizados, fazem mais sentido com aquilo que eu preciso hoje. Mas eu estive budista, eu posso ter estado umbandista, eu posso ter estado ateu, eu posso ter estado judeu, eu posso ter estado. E tudo isso faz processo, parte de evolução da consciência. Aliás, assim, as informações que a gente tem das consciências não corpóreas, que não têm o corpo físico, né? E assim, em outros graus de evolução, elas dizem isso. Precisarás experimentar tantas escolas quantas existirem para que possa conhecer aquilo que faça sentido para você. Embora, como se fala, existe uma tradição, né? Uma vertente dentro desta área que diz assim: a gente não vai experimentar tudo. A gente vai experimentar algumas coisas às quais nós estamos ligados a esta concepção. Então, eu vou fazer uma analogia, isso não é meu, tá? Mas é assim, é só para a gente poder entender. Existem grupos. Grupo A, B, C, D, Z, vamos supor. 20 e tantos grupos. Isso é uma fantasia, tá, gente? Não é que é assim e os nomes não são esses. Tá, eu pertenço a que grupo? Ao grupo C. Tudo bem, ótimo. O grupo C vai experimentar certas coisas. E por que que o grupo C vai experimentar certas coisas? Porque essa quantidade de consciências que habita o grupo C, ela vibra numa mesma sintonia, numa mesma frequência. Então não é tudo que a gente vai experimentar. É aquilo do que aquele grupo de consciência tem necessidade de poder vivenciar. Até por isso, carinhosamente falando, que nós somos perfectíveis, nós não somos a perfeição em pessoa, em essência, e nunca seremos. Sempre próximos da perfeição, mas nunca a própria perfeição em essência. Porque há sempre um grau a mais podendo ser trabalhado e desenvolvido. A gente não vai entrar nesse mérito hoje de novo, eu sempre falo disso, mas de novo a gente não vai entrar nesse mérito, porque não é a temática do momento, ok? Mas assim, a evolução não termina na angelitude, não façamos essa fantasia, tá? Tudo bem até aqui? É que para o grau de evolução a qual nós nos encontramos nesse momento é o máximo que nós podemos atingir, mas isso não significa que ali está dado o PhD. Ali só chegamos até o pré-primário, tá? Depois vem o ensino fundamental, depois o médio, né? Assim, a graduação, não sei quantas a gente vai passar, e mais os PhDs, papapá, né? Fazendo uma analogia, porque não é assim, tá? Nesse sentido. Então, são por grupos. Tem aqueles que vão trabalhar os aspectos das humanidades, tem aqueles que vão trabalhar os aspectos como se fala, das ciências que nós conhecemos aqui, como aquela das retidões, das exatas, tem aqueles que vão trabalhar as questões biológicas. E pode ver que a gente está sempre envolvido com questões que estão trabalhando esses aspectos.
Muitas vezes um músico, carinhosamente falando, que ele vai entrar na sala daqui a pouco, né? O nosso querido músico pianista, ele vai chegar já já na nossa sala, o Fernando, né? Porque geralmente ele entra às 6 horas. É assim, ele pode ter consciência de outras áreas na questão, por exemplo, de biológicas, mas que vai estar representada pelo campo da música. Então isso sempre está, ok? Tudo bem até aqui? Vamos voltar para uma questão importante e significativa. O que o seu mandala quer, precisa, necessita de você? Ele sempre quer alguma coisa, ele precisa de algo e ele necessita de outra coisa. Querer é ego. Precisar, um caminho entre o ego e o self. E necessitar, a essência, o self falando. Então, olha para o seu mandala, veja o que que ele quer, o que ele precisa, o que ele necessita. É a primeira pergunta básica toda vez que a gente entra em contato com o mandala. Primeiro, eu olho para ele e vejo qual é a sensação que ele me transmite, sem pensar nada. Eu olho e aquilo causa um impacto. Ah, eu penso tal coisa, ele me traz tal emoção, papapá, etc e tal. A segunda é assim, eu já vou para essa pergunta: o que ele quer, o que ele precisa e o que ele necessita de mim. Não sou eu dele, é o mandala de mim, ok? É canetinha, lapisinho, caderninho, diário de bordo. Não escreva nada no seu mandala, não estraga o seu mandala, tá? É, o que ele quer, precisa e necessita. Marca no seu diário de bordo. Por isso que os mandalas são numeradas, porque aí você vai falar assim, o mandala 5.339, né, assim, no dia 25 de maio de 2024, quando o Vitor fez aquele exercício sobre, casado com a leitura da Janela para o Turbilhão, da B.R. Stevens, do livro Não Apresse o Rio, ele corre sozinho, é assim que a gente faz o diário de bordo, tá? Me fez pensar tal coisa. Porque se você pegar esse mesmo mandala que a gente trabalhou agora, e daqui 10 dias você fizer a mesma pergunta, o que ele quer, precisa ou necessita, já pode ser outra coisa, porque sua consciência também mudou. O mandala é o mesmo, você nem mexeu nada, não completou, ele continua sendo o mesmo. Mas você percebe outras coisas a seu respeito que estão projetadas no mandala. Essa semana eu não sei com quem foi que eu falei, né? Assim, nem sei se alguém que esteja aqui no grupo, me desculpe se isso é uma verdade, porque eu não lembro mesmo, mas eu brinquei e falei assim: ó, pode jogar fora, não preciso de mais nada, só esse mandala acabou, não precisa mais nada, não precisa fazer mais mandala na vida. É esse daqui já tem toda a sua história de passado, presente e futuro. Que é isso, é nesse sentido. Isso não é meu, tá? Eu aprendi isso com o Léo, tá? Porque assim, é isso. Como nós mudamos, nós, indivíduos, a gente muda o nosso campo de visão, de percepção, estado consciencial. Aquele mesmo mandala de 10 anos atrás, ele está me trazendo referências hoje que há 10 anos atrás eu não percebia. Teve uma postagem hoje vocês sabem que eu não fuço a página de ninguém. Eu baixo lá o feed de notícias, apareceu, eu curto, comento, etc. Mas eu não fico, ai, peraí, que eu vou entrar hoje na página da Lore para. Não, não faço isso, tá? Mas se apareceu, alguém publicou alguma coisa na minha rede, né, na rede social sua mesmo, que apareceu no feed de notícias, porque somos amigos, exatamente falando a respeito disso, com uma característica muito simples, que é uma coisa que é assim: nossa, escuto essa música há 20 anos e só hoje eu percebi o significado desta frase. Aí eu olhei e falei: nossa, qual é a música que fica martelando na minha cabeça? Aí sabe qual a música que veio na minha cabeça? We are de hoje, we are de Tude. Aí eu falei: por que será que eu fico falando essa frase o tempo inteiro? E ainda Cara, errado, né? E ainda errado. Não, ai, que loucura. isso é para mimetizar aquela Sim. criatura em evolução lá de um programa de reality show que eu não posso citar o nome porque está gravando, então a gente não vai falar nem da emissora, nada. Que quando estava lá naquele reality show, ela cantava We are de hoje, We are de Tude, né? Porque era como ela sabia a música, e tá tudo certo, é o estado de consciência, então não há crítica nesse sentido. Aí eu falo, tá, se esse refrão desse jeito, com o bordão, pegou, o que isso a nível consciencial está querendo me dizer? É esse que é o campo legal a gente poder perceber. Porque a gente faz as coisas na brincadeira e acha que aquilo é só uma brincadeira. E o objetivo, primeiro, egoicamente falando, pode ter sido
fazer uma brincadeira para fazer as pessoas rirem. Não da outra pessoa, de mim, da bobagem que eu tô falando, tá? Né? Não tem nada a ver com outra pessoa, tá? Mas se aquilo passa a virar uma coisa, como se fala, incrustada no seu ser, e aí por isso que eu tô compartilhando essa música, porque é isso, né? Ficou uma coisa incrustada em mim há não sei quantos anos, é o mesmo refrão que eu uso e cantado daquele jeito. Por mais que tenha sido colocado como uma brincadeira, tem um aspecto da minha consciência profunda que está precisando de alguma coisa daquilo. E aí, se eu for traduzir, porque não é do inglês, né, gente? Então eu digo assim: we ad hoje, we ad tudo. Aí eu falo, bom, arder, o que que arde hoje? O que que arde tudo? Que é a primeira imagem que vem na minha mente, para mim. O que está ardendo hoje? O que que arde tudo? Nossa, cara, até para trás, toma até um susto com o que aparece. Eu falo, nossa, a meu respeito, tá? Então, assim, é isso. No simbólico é fazer a mesma coisa com o elemento que aparece no mandala. Eu vou pegar como exemplo porque a Lori só compartilhou, mas eu não estou falando dela, tá? É para que a gente trabalhe os elementos que apareceram no nosso mandala com esse exemplo. Tem lá o bem e o mal, ótimo, e apareceu a figura do Cristo, tá? O que que isso quer dizer para mim? E eu posso ampliar? Posso ampliar? A gente não precisaria mais escutar ninguém mais falar a respeito do próprio mandala. A gente poderia ficar com isso e eu dizer assim, Masako não vai falar nada, tá? Mas é só um exemplo. Masako, o que que o bem e o mal representa para você e qual é a importância de Jesus? Maria Silvia, o que que o bem e o mal representa para você e qual é a importância de Jesus? Maura, o que o bem e o mal representa para você e qual é a importância de Jesus? E pronto, a gente já trabalhou mandala. Porque como nós estamos na mesma sala, isso foi compartilhado conosco, significa que aquilo representa elementos que fazem parte do nosso ser. Se eu estou com uma pessoa como cliente, presencial ou virtual, a pessoa produziu um mandala, o mandala é meu, tá? Tá? Mas foi a cliente que fez. É, mas o mandala é meu, ela está falando de mim. Mas está falando dela também? Tá, também está falando dela, é verdade, é verdade. Mas como ela é menos importante do que eu, para mim mesmo, não é que eu sou mais importante. Não, não. Para mim mesmo, o que importa é o que está aqui em mim. Já que eu não tive coragem de produzir aquele mandala, foi ela que fez. Para esfregar na minha cara e dizer: Ó, você aí, ó, oi, oi, é você. Eu exagero, né, gente? Lembra que eu fiz teatro, tá? Então leva isso em consideração. Mas é assim, isso, para carinhosamente falando, a gente poder pensar no bom sentido, que lembra do encontro que a gente falou lá no início do nosso trabalho hoje, que a gente leu um livro inteiro do Roberto Crema, O Poder do Encontro, falando só sobre isso o ano passado? Nós só falamos sobre isso. Foi mais de um ano estudando esse livro. Então veja, veja, é isso. Se ele dizia na frase que eu não sou capaz de me curar sozinho e não sou capaz de curar o outro, nós só nos curamos através do encontro, então nós podemos começar a brincar com uma possibilidade de que quando o outro, com muito respeito o outro, tá? A Loure trouxe aqui o símbolo do bem, o mal e do Cristo, ela falou de elementos que fazem parte do meu ser. Como é que eu lido com o bem e o mal e como é que essa questão do Cristo para mim. Tudo bem até aqui? E se quanto mais eu trabalho a possibilidade de entrar em contato com esses elementos, esses simbólicos, das cartografias da consciência, porque tem várias cartografias de consciência, não é uma só, e não tem uma melhor do que a outra, cada uma está numa manifestação e com uma importância, e todas elas são importantes, a Maura já vai falar. Então, é super significativo a gente pensar uma coisa que é assim, respeitar aquela que faça sentido para mim nesse momento. Hoje eu estou espírita, mas amanhã eu posso voltar para o budismo, que aliás tem uma grande tendência que eu faça isso. Amanhã pode ser que eu volte para o budismo, e tudo bem. Não tem problema nenhum. Não é involução. Não é involução. A involução é o nosso apego. Esta é a involução. A involução é eu estar preso nesse nível de consciência, que faz parte do processo também, tá? Mas eu estar preso nisso e só através daqui eu vou enxergar a verdade, a vida e o caminho. Então, os monges, carinhosamente falando, não atingem o nirvana.
Aliás, o Buda veio antes do Cristo e ele chegou no Nirvana, amores. Então, oi, nem falava-se no caminho, na verdade, na vida. Ele era o caminho, a verdade e a vida da época. Maura, amor, diga. Então, Vitor, considerando aquilo que você falou antes, o que a Lúria colocou como bem e mal e Cristo e tal, e por estarmos aí todas, então reverbera em cada um de nós e nos reflete. Eu posso considerar ampliar isso, ou seja, onde eu estiver aquilo, né? Onde eu estiver, o que ocorre é, sou eu também, é para mim também. Não passo Sempre, batida, né? Não é tipo sempre. assim, o filho que não é comigo. Tá rolando, eu tô dentro. Sempre, sempre. E ó, veja que coisa significativa, que é uma coisa grande disso. Antigamente era só o que estava aqui na nossa estrutura, na nossa esfera aqui do lado. Isso eu estou falando no tempo das cartas, né, de correio, no tempo que informação. Nossa, eu preciso falar com a Maura. A Maura hoje está nos Estados Unidos, né? Não, eu sei que não é, mas, né? Então tá, como você também vai para lá, então assim, a Maura hoje está nos Estados Unidos. Não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha celular, não sei, né? Eu tinha que mandar uma carta para ela. Tinha um tempo da carta chegar, mas a Maura receber, a Maura ler, a Maura responder, colocar de volta no correio para me mandar de volta. Hoje, não vamos perder tempo porque eu podia evoluir, depois isso, depois não vamos perder tempo, tá? É assim, hoje, você quer uma informação, sua televisão transmite isso. Você não precisa nem de um. Eu tô com um computador grande aqui na mesa, papapá, no consultório, tal, não sei o quê. Gente, eu pego meu celular aqui, não é o laranja ainda, tá, gente? Mas vai ser, tá? Então, assim, eu pego o celular aqui assim, eu digito ali, acabou, já tô com a informação do que aconteceu. Já sei como é que tá o sul, qual é a temperatura, né? Se caiu, se Guaíba encheu, se não encheu, quantos metros, se esvaziou, eu já sei. Quero saber o que o Dalai Lama fez. Eu participei hoje de uma conferência de manhã que ele estava falando, o Dalai Lama, pela internet. Vamos lembrar que na Índia, onde ele está, 8 horas e meia a mais, né, em difuso horário do que a gente, tá? Ele já estava de tarde e eu estava às 8 horas da manhã, ouvindo ele falar. Hoje, estava acontecendo online. Foi presencial online. Eu, né? Se eu quisesse ver o Dalai Lama em 96, como foi, gente, né? Tinha que ir lá, se candidatar à vaga, papapá. Maura, vamos lá. Não, pegando esse exemplo, o que aconteceu com a Lúria avisando. Eu mandei no WhatsApp, você viu, resolveu. E quando ela deu a notícia, eu já estava no ar outra vez. Eu ouvi a Lore falando. A Maura, porque arraiou mesmo, estava conectado, mas não conectou, né? Então isso é muito rápido. E você tem razão. Hoje é instantâneo. Qualquer mestre que esteja aí no ar, eu acesso, porque eles também estão conectados, né? Ninguém mais fica de fora. Não. E outra, É assim que é, né, Vitor? então, isso, mas até o significativo agora para o aspecto da sombra, que a sombra só é uma manifestação reflexiva da luz. Gente, o que aconteceu no Sul, não posso dizer que eu não tenho responsabilidade. Eu vi na hora que estava acontecendo, não é que chegou a notícia 3 meses depois. Então, eu sou responsável pelo que está acontecendo também, porque aquilo me toca de algum jeito. Eu posso não estar lá, presencialmente falando, mas eu estou envolvido com aquilo que está acontecendo. O assunto que o Dalai Lama falou da conferência hoje de manhã tinha a ver com a questão de políticas internacionais, tá? Então é assim, ele se envolve pouco, né? Até por uma questão de segurança dele, porque ele está em exílio, a gente não pode esquecer isso, lá ainda na questão da China, mas era a temática, porque eram os ministros lá do Tibete com os quais ele estava trabalhando naquele momento. Ele não é mais o líder, a autoridade máxima do Tibete, ele transferiu esse cargo há muitos anos atrás, até para poder se livrar dessa situação e poder, de uma certa forma, seguir o caminho dele, que é apenas como um líder religioso, como um monge. Ele nem se considera o Dalai. Ele fala, eu sou apenas um monge. É isso, tá? E assim, viver a vida monástica, tá? Mas tinha questões políticas. Então, veja, estava acontecendo na Índia, gente. Se eu quiser ir para a Índia, eu ainda não sei me desmaterializar aqui, me materializar lá. Eu tenho que contatar uma companhia aérea, saber quando vai ter voo. E assim, não tem voo direto para a Índia.
Ou eu vou para os Estados Unidos e de lá para o Japão, fazer o que o Léo fazia, né? E assim, de lá do Japão para a Índia é um pulinho, ou eu vou sentido Europa, ou eu vou pela Austrália, mas assim, no mínimo 20 horas de voo. Então eu também não ia chegar para a conferência do Dalai Lama, que eu só entrei como ouvinte, tá, gente? Não tenho participação nenhuma, só ouvinte. Não tenho cacife para estar, autoridade para estar ali. Então é pensar uma questão significativa que é assim. Não dá para dizer que sei lá, a destruição da floresta amazônica não me toca. Eu estou vendo ela presencialmente, eu liguei a televisão, está passando, o repórter está ali. Ele está online, ele está, né, assim, ele está presencial, mas está sendo transmitido da mesma hora. Então, como eu posso dizer que aquilo não me toca? Só que, desculpa, ó, só um pouquinho, só que tem uma diferença. A gente se confunde muitas vezes porque acha assim, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. O que que é fazer alguma coisa? Sair daqui e ir lá? Quantas horas eu vou levar para chegar? O aeroporto em Porto Alegre estava fechado. Não ia dar para chegar, não tinha como chegar. Quem foi desceu nas bases militares. E só repórter, políticos, papai, que tinham acesso a essa condição. Eu fui a uma palestra minha na Seara, numa segunda-feira, tinham 3 comissárias de bordo que estavam trancadas em São Paulo. A base delas é Porto Alegre, elas não podiam voltar porque não tem aeroporto, gente. Então, e elas eram falar, como a palestra foi minha aquela noite, né? E foi né, uma palestra evangélica, assim, né? Falando de ensinamento de Jesus, papapá. Depois, no final, elas eram falar, vieram conversar com a equipe ali do A2, né? Quando terminou a palestra, e elas sabiam, então, porque a gente trabalha para tal companhia aérea, tal, nossa base é Porto Alegre, né? A gente está fora, não sabe quando vai voltar. Então, como é que eu posso dizer que eu não fui tocado por aquilo? Agora, não vamos fazer a fantasia que eu vou pegar a mala e vou lá resolver o problema. Não vou, tá? Não vou. Mas eu posso vibrar, eu posso mandar comida, eu posso X, tá? Vamos lá, Maura. Então, Vitor, e o oposto disso? Por exemplo, vai estar passando, ouvi alguma coisa na televisão, não quero ouvir, não quero me envolver, não me diz respeito, não quero que me diga a respeito, não compactuo, não concordo. É uma omissão, é uma fuga, é uma escolha, é um livre-arbítrio, óbvio, mas isso implica em alguma coisa assim, assim como aquilo que está presente, aquilo que eu estou presente, não tem jeito, eu estou dentro. E aquilo que eu não quero, que eu não assisto, que eu me nego, porque eu não concordo, porque não compactuo, também estou dentro? Entendeu a minha pergunta? E, sim, entendi. Mas tem uma coisa que é assim, ó. Para tudo que a gente vai responder, existe uma questão significativa que é o seguinte, ó, em que estado de consciência eu me encontro? No estado de consciência que eu me encontro, eu preciso me preservar de certas questões, porque aquilo me afeta energeticamente falando. Isso, tá. Então, eu preciso me preservar de certas situações. Se nós pensarmos os grandes líderes, e quando eu estou falando desse, eu não estou falando deste presidente, daquele governo, não, não, não. Estou falando dos mestres, mestres ascensionados, tá? É assim, esses grandes líderes, eles andavam onde a miséria existia. E a miséria em todos os âmbitos da palavra, a física, a emocional, a psíquica, como se fala, o Fernando chegando, como se fala como se fala, a de ordem consciencial, era aí que eles andavam. E eles ainda ensinavam, no bom sentido. A gente pode pegar, por exemplo, a nossa querida irmã Dulce. Vamos falar aqui do nosso Brasil, vamos pensar, tá? É assim, o que de uma certa forma ela fazia? Ela ia trabalhar com os aspectos, carinhosamente falando, das estruturas que assim ela precisava naquele estado. Ela estava ali, ela estava aspectada, né? Assim, alocada no bom sentido, numa tradição, numa escola religiosa dentro daquela tradição, e ela sentia no chamado da essência dela, do self, que ela precisava fazer coisas em benefício do outro. Ela teve, aspas, um filho, como ela o tratava, carinhosamente falando, que deu muito trabalho para ela. Mas em momento nenhum ela deixou de ir lá e dizer: não, eu vou tirar esse menino desse lugar. E ela ia lá, se envolveu com bandidagem, roubou, traficou, papapá, o moço, tá? X, etc. Pagou as contas perante a justiça humana, foi preso, papapá. Ela estava lá.
Aí a gente pergunta, por que que eu estou usando isso como um exemplo? Porque é o mais próximo nosso. Mas a gente pensa, o Chico Xavier, tá, tudo bem. Mas é assim, eu vou para o mais perto. Existe como se fala, um trabalho dos Anjos da Noite, que é assim, que distribuem sopas e alimentos ali debaixo do viaduto do Glicério. Eu acho um trabalho esplêndido. Eu acho que, de verdade, esse é o verdadeiro caridoso. Não eu subir no púlpito e ficar lá falando, babá, tá? Mas é assim. Aí eu volto para mim com uma coisa que eu aprendi com a Kelly. A Kelly fez eu refletir sobre uma situação que é assim, tá, mas você tá nisso porque precisa disso e isso é o seu momento. E tá tudo certo. Mas não ficar aí para um desculpismo, eu, Vitor, falando, tudo bem? Mas pensar numa possibilidade que, assim, eu acho o trabalho bonito, acho. Eu tenho estrutura para poder fazer esse trabalho? Gente, não tem, então desculpa. Eu não iria. E eu não estou julgando, criticando, ou. Não, eu falo, eu não tenho estrutura para isso. Vai, Maura. Não, tá mudo, tá mudo. Exatamente dentro desse exemplo, eu também tenho um exemplo aqui, lá em Santos, de uma amiga minha que começou na pandemia sozinha a dar alimento para os meninos de rua, para as pessoas da rua da noite. Eu contribuí nas primeiras semanas, depois eu não concordei, porque a cidade oferece abrigo, oferece dá todo um recurso para que essa pessoa seja contemplada enquanto sistema institucional. Eu falei, eu não vou contribuir porque eu estou contribuindo para que ele continue na rua, entendeu? Ela até hoje, ela tá, já mudou de lugar, já mudou de tamanho, já montou uma instituição, já está com mais de 70 pessoas fazendo, minha amigona, parceira, e eu não fui. Mas não por estrutura minha, psíquica, porque eu não concordo, eu particularmente, dentro do meu ego, não, se tem uma instituição que dá, o cara não vai porque não quer. Aí a pergunta, não vai porque não quer, ou porque ele está tomado pela droga, porque tá alterado, óbvio, né? São poucos os que estão ali por uma necessidade ou porque perderam tudo. A maioria porque perdeu por conta de ter se envolvido com a droga, abandonou a família, tem gente que vai buscar e traz de volta, e sai de lá e volta para a rua. Aí a gente pode olhar isso tudo como uma questão consciencial, do que toma a sopa e do o que faz a sopa, e aquele que não quer fazer a sopa. Entendeu o que eu estou falando, Vitor? Sim, sim. Que às vezes fica Então, meio confuso quando eu falo, parece que não, não estou claro. sim, não, sim, mas é só observar uma questão que é assim, precisa ter aquele que vai fazer esse caminho, essa jornada. Tem aquele que vai descobrir que só esse lugar não é o mais significativo para ele, o usuário, tá? O usuário, tá? O assistido, vamos dizer assim, tá? Aquele que está recebendo o benefício. E pronto, e tudo bem. E tem aquele que fala, ah, que bom, é assim mesmo, ainda bem que tem a Maura que vem lá e me dá a sopa todo dia, eu não preciso aprender. E a Maura todo dia fala, olha, aqui tem cenoura, tem vagem, tem. Eu falo, ah, tá, obrigado, tá, mas não quero saber, eu quero que a Maura continue me trazendo a sopa. É o estado de consciência que eu me encontro. Aí entra uma coisa que é assim: bom, eu, Maura, não compactuo e eu não quero fazer. Você tem o direito disso. Você tem o direito disso. Existe uma brincadeira, né, que assim, eu não posso citar a pessoa nesse momento porque ela é pública e muito conhecida, tá? É assim, do ramo artístico, que ela diz assim: eu não estou aqui para lidar com os iniciantes. A gente não vai citar o nome, que acho que muitos de vocês até já sabem de que eu estou falando. É uma atriz bem conhecida. Ela fala: não dou entrevista para iniciante. Se você está no comecinho de carreira, desculpa, eu não. Né? É assim, é um estado de consciência. É um estado de consciência. Ela está certa, ela está errada, não sei, é um estado de consciência. Só que se nós pensarmos no âmago de abrangência do ágape, este termo, amor, ele está limitante. Mas eu não estou fazendo cobrança, carinhosamente falando, porque eu brinco com uma coisa que é assim: o meu processo de trabalho, esse grupo que nós estamos aqui, ele não é para todo mundo, gente. Não é, desculpa. Não é. Não é. Tem gente que não tem nem condições nem de comer, nem de chegar perto. Já teve gente que pediu que eu falo, ai, bem, vai procurar tal escola, porque, desculpa, não tem nem prontidão para começar. E isso pode ser, carinhosamente falando, uma arrogância, só que entra numa questão que é assim: a gente está num nível
de trabalho, de discussão, de informação, que se aceita-se, carinhosamente falando, neste grupo aquilo, para tudo que a gente está fazendo, a gente volta para o básico. Então, Vitor, mas é como você querer dar para a criança do primeiro ano, do segundo, do colegial, matéria, e aí, para quem entendeu, matéria que pegou lá depois da universidade, ou que pegou na própria universidade. É básico, sabe esses projetos que a gente faz? Objetivo, estratégia. Você não aprende isso, que é básico. Você não aprende. Agora, não sei, na minha época eu não aprendia no colégio, que era ginásio que a gente chamava. Essa estrutura de montar um projeto. Você calcula em relação ao resto. Então, eu não vejo como arrogância. Eu, Maura, Não, eu não é. vejo como exatamente estágio de consciência. Você não está sentado aí à toa. E quem está aqui também não está trazendo uma historinha aqui. São histórias vividas, são estudos frequentados, assistidos, discutidos, apanhados, né? Você apanha muito, questiona muito. Então, não vejo, acho que cada coisa, é aquilo que você falou, cada um está no lugar que tem que estar. Eu Isso. penso, né? Isso. Isso é isso. Mas tem uma coisa que é assim: isso não significa que a gente não tenha nada para poder oferecer para aquele iniciante. É isso que a gente está dizendo, tá? Quando eu só um pouquinho, você já vai falar já. Mas é assim: isso não é tirar a possibilidade que eu não possa dar nada para aquele que está iniciando. Este grupo não te pertence, mas espera um pouquinho. Existe uma coisa que talvez individualmente eu possa fazer algo por você. Porque tem uma coisa que é assim, você concorda que tem um interesse? Tá batendo Tem o na quê? nossa, tem um interesse da outra pessoa. Tá batendo na nossa porta por algum objetivo. A tua não é. Então o outro está chegando. Se não dá para frequentar essa sala de pós-doutorado, mas existe uma sala lá de maternal um que é possível e tá tudo bem. Vitor, eu estou montando uma imersão, você sabe disso. Então, na discussão com mais duas amigas que estão me ajudando, houve essa discussão. Para quem vai? Qual é o público? Porque é um piloto. Porque dependendo de quem a gente vai, e a gente quer ir em todos depois, que tipo de estratégia, que tipo de atividade e o que vai ser dito, até para não despertar vertentes ou linhas que possa colocar a pessoa numa questão e aí você fica com o pepino na mão. Sim. É que nem se você começa a cutucar uma onça aqui, que eu ainda não fui nessa selva, eu falo, Vitor, eu quero falar contigo depois, o bicho pegou. Isso é com qualquer um de nós, inclusive com quem, né, você, eu e todas que aqui estão. E a mesma coisa quando você vai atender, eu também trabalho com atendimento 40 anos, né? Agora, tô que nem aquela que disse, agora eu tô menos, eu tô bem menos também. Mas é isso, você vai da linguagem, aquilo que você diz, da linguagem do cliente, no time dele, na vertente dele, na tradição dele, no intelecto dele, na escolaridade dele e no nível socioeconômico dele. Porque às vezes ele faz de tudo para te pagar. Mas o meio dele, o ambiente dele, a cultura dele não tem esse preço, não tem esse valor. É Isso. tudo muito louco estar, né? É o encontro, é aquilo que você falou, Então, mas para né? todos, não, e sem cobrança, nem minha e nem de ninguém, tudo bem? É assim, vamos lembrar, tem duas camadas que estão sempre presentes, o self e o ego. A quem eu estou atendendo? O self. Ah, que legal, mas o self individual não anda sozinho. Ele está conectado ao self universal. Então, o universo quer coisas de mim. O senhor Léo, no exercício lá inicial que a gente brincou na tarde que eu compartilhei com vocês do que era o meu aprendizado naquele momento, junto com outras 79 pessoas, mas aquilo era para mim, que eu estava no colchãozinho, ele disse: "Olha, todos os dias, nos próximos 21 anos, você vai perguntar isso para você. Quando você abrir os olhos e lembrar que você acordou, você vai perguntar: Oi, universo, bom dia. Você lembra dele, era mais gozador do que eu, né? Oi, universo, bom dia. O que você quer de mim? Você quem? O universo. Não é o E que para eu mim, quero. ele mandou eu perguntar o tempo inteiro: quem sou eu no universo? O tempo inteiro eu tinha que. Para sempre, forever. Quem sou eu? Não é? Porque, ó, esse é o X da questão, que é o mantra que nos conecta de volta com a verdadeira essência. Qual é a verdadeira base da psicologia transpessoal? Não é ajudar no religar? Todas as psicologias trabalham isso, mas esta tem como objetivo principal exatamente isso. Então, é ensinar um mantra poderoso para o indivíduo que é único e exclusivamente dele. O seu é quem sou eu no universo, o meu é universo, o que você quer de mim? Para o outro vai funcionar outras coisas. Mas para a gente
trazer o aspecto carinhosamente falando, e a avó vai falar já, trazer o aspecto carinhosamente falando exatamente dessa questão. Como eu faço a conexão com esta essência? E aí alguém poderia brincar assim: nossa, o mandala é ótimo, é a ferramenta mais poderosa que existe. É nada. É só uma ferramenta. Os sonhos pode ser uma ferramenta, a mesa quântica pode ser uma ferramenta, o tarô pode ser uma ferramenta, a conversa sentado ali na cadeira, né, um de frente para o outro, terapeuticamente falando, o setting terapêutico é uma ferramenta. A meditação é uma ferramenta. Os florais de várias famílias, cada uma delas é uma ferramenta. O Hatha Yoga, o yoga de outra filosofia, de outra tradição, com outra necessidade. Então, não tem aquela que é melhor. Daí vale uma questão significativa que é assim. Por que a gente trabalha como base os mandalas terapêuticos? Porque, gente, o mandala é a minha alma. É só por isso. Se a minha alma fosse a cadeira vazia, hot seat, era essa que a gente ia trabalhar. Não sei se nós aqui grupo, mas eu ia ter um outro grupo montado para isso. Então é aquilo que, carinhosamente falando, assim, tem a ver com a nossa verdadeira alma, com o que desperta o nosso ser. E aqui porque a gente está pensando na relação terapêutica, mas tudo que eu estiver fazendo na minha vida tem a ver com mandala? Não. Não, embora eu veja mandala em tudo. Eu olho uma placa, eu vejo mandala, eu vejo uma pessoa andando na rua, eu vejo mandala, tá? Mas assim, né, mas não, eu não estou interpretando, não precisam se preocupar, não sou louco a esse grau, tá? Mas a gente brincar com uma coisa que é assim, o que de verdade toca a sua alma? Eu estava aproveitando que o nobre amigo, professor doutor está aí, Fernando, é assim, nós estávamos na praia, na casa dele no começo do ano, e assim, né, no final de ano e começo de ano, e numa das nossas conversas, e foi bom porque estávamos só nós dois, né, Nando? Então a gente aproveitou muito para se curtir, para que a gente pudesse fazer as nossas, ele as coisas dele, eu as minhas na casa dele, porque a casa é dele, então assim, mas tudo bem. E aí numa das conversas no nosso café da manhã, num dia, eu perguntei, tá, o que te faz ser? Se você fosse morrer daqui a pouco, eu me lembro que eu perguntei isso para ele, né? Se você fosse morrer daqui a pouco, o que que você queria estar fazendo? Ele falou, tocando. Isso é a alma. Aí eu podia sair de lá pensando assim, ô Vitor, né? Ó, escorpião, deixa eu contar um segredo para vocês. Sol em escorpião, lua em escorpião, que esse é o tenebroso do mapa. O problema não é o sol em escorpião, não, é a lua em escorpião. Um ascendente em leão. Vocês estão vendo os diamantes aqui no meu microfone? Gente, ascendente em leão, gente, tá? É cravejado de diamante, tá? Tudo bem? Isso, púrpura. Olha a juba, que eu até mando cortar para eu me lembrar que eu não posso ficar nesse leão, tá? Mas é assim, ó. Eu podia falar, ele não falou que eu sou a coisa mais importante na vida dele. Nunca mais eu vou querer falar com o Fernando. Tá aí, ó lá, ó, ele pode até me dar agora na cara, tá? Ele tá aí, ó. Gente, assim como bom aquariano, simples e leve, gente, tocar. Isto é a alma. Para o outro pode ser caminhar na praça, para o outro pode ser viver junto com a sua família, para o outro pode ser estar em conexão com a natureza, para o outro pode ser viver de café, para o outro pode ser sua relação com Deus, com a consciência unitiva, na sua tradição. Percebe? E nessa diversidade, não estou com acesso ao WhatsApp agora, tá? E nessa diversidade, carinhosamente falando, a gente, de uma certa forma, consegue, no bom sentido, poder crescer um em relação ao outro. Vai, Ivan, você. Agora eu vou olhar o WhatsApp. Quem me escreveu, peraí que eu vou olhar o WhatsApp, tá? Vai, Não, Ivan. são duas coisas, né, que você estava falando do pessoas não poderem, né, não chegarem aqui por uma questão de consciência e tudo mais. Eu lembrei dos trabalhos que a Didi faz, né? A Didi, ela trabalha com Tantra, mas quando você chega lá, você nem escuta falar Alô. no Tantra, né? Porque o Eu Tantra, não posso ele falar agora porque eu estou numa ligação. O Tantra, ele como ele está num deturpado, né? Então ela fala isso, que ela só espera para falar sobre isso no segundo módulo,
né? Por uma questão das pessoas poderem chegar e quem realmente tiver que estar lá, então vai escutar sobre aquilo, né? Então eu lembrei disso. Mas eu também lembrei, agora não falando exatamente de grupo, mas de um dos seus podcasts, que agora eu não lembro, dessa nova temporada, que você fala assim, né? Quando a gente está em níveis de consciência diferente, aquele que está no nível de consciência menor aprende com quem está maior. E quem está no nível de consciência maior também aprende com quem está menor. Aprende a ter respeito, aprende a ter paciência, aprende a ter amor. Isso, para mim, fez muito significado. Assim, teve muito significado. Né? Porque a gente, estou no nível de consciência maior, então estou, né, aqui. Não, eu tenho muito a aprender com aquele outro. Se a gente pensar no bom sentido da palavra, assim, vamos olhar para dois grandes mestres que nós conhecemos, porque já estudamos eles nas nossas tradições: o Buda e o Cristo. A gente já estudou eles aqui, várias coisas. Jean Villelu é Cristo o tempo inteiro. E a gente já estudou o Dalai Lama, já estudou o budismo e tal. Então a gente já estudou. A gente brincar com o que esses dois mestres fizeram? Eles andaram o tempo inteiro, quando estavam já nesse grau de. O Buda se iluminou aqui, o Cristo, nesta existência, voltou ao planeta Terra, veio ao planeta Terra já num estado de iluminação. Ele já estava nesse estado, tudo bem? Mas o que eles fizeram o tempo inteiro? Lidaram com aqueles que tinham consciência completamente mais inferior do que a deles. E teve uma coisa legal em ambos os aprendizados, tá? Viu, Vitor? Isso é para você, tá? Viu, Vitor? Isso é para você. Em ambos, nenhum dos dois apontava o dedo para poder olhar. Olha! Isso é para mim, Vitor, tá? Lembra que eu falei, eu tenho um lado mal que eu tô precisando aprender a trabalhar? Meus pais falaram, ai, credo, como você é ruim, Vitor. Né? Então, assim, tá? Então é isso, né? Então, como eu estou lidando com isso agora, e eu só vou ter sessão com o Pedro na sexta-feira da outra semana, porque essa é feriado, então eu tô ferrado, tá, gente? Mal pago. Então eu tenho que aguentar e me trabalhando esses próximos 15 dias. Isso, esse lado ruim, meu, né? No sentido de que, assim, tá. O que eles fizeram? Eles não apontavam o dedo em hipótese alguma, tudo bem, no sentido de ferir aquele que não tinha a prontidão para ser trabalhado em primeiro lugar. Segundo lugar, ele só apontava o dedo quando, carinhosamente falando, iriam atingir o aspecto do crescimento de toda a gama que estava envolvida. Quando um dos fariseus e dos doutores da lei vai lá e questiona Jesus, ele dá uma lavada nele, mas não para atingir única e exclusivamente só a ele, para que todos que estavam juntos ali pudessem repensar. Outro dia alguém perguntou assim, isso é só para eu poder me disfarçar um pouco, tá, gente? Porque senão eu fico depois com dor de consciência, eu não durmo hoje, amanhã. Imagina como vai ser meus próximos 15 dias com os meus pais chegando aqui agora essa próxima semana. Eles estão chegando. Então não vai dar para eu estar num estado de consciência muito ruim, não vai dar, tá? Porque eles estão chegando, vão ficar dias aqui, tá? Então é assim, eu preciso estar bem, né, para poder recebê-los. E aí é uma coisa que é assim, para eu poder disfarçar. É só disfarce, tá, gente? Respira, inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Mas que é mesmo que você ia dizer? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Mas o que você ia dizer mesmo? Só uma coisa que é assim, ó. Um dia, alguém perguntou no grupo: quando você vai colocar suas teses disponíveis para a gente ler? Gente, Jesus não escreveu absolutamente nada, então não procurem ler nada que eu escrevi, porque eu só vim aqui para falar. Não vai ler nada do que eu escrevi, tá? Não vai ler. Eu só vim aqui para falar. Tá bom? Tá bom? Combinado? Ou seja, eu jantei com Jesus ontem e combinamos que vim aqui só para ensinar no oral. Eu uso o método socrático, tá? Eu trago provocações para fazer vocês refletirem, porque, né, o meu grau de consciência, de uma certa forma, já está numa condição XPTO, né, vamos brincar assim, e eu venho aqui fazer com que as mentes mundanas reflitam a respeito, inclusive, das bobagens que eu falo. Vai, Ivan, não me deixa falar mais bobagem, vamos lá, me salva disso. Acho que a Maura queria falar antes, pode falar.
Não, eu queria. Vitor, fugir, porque teve esse embate, sobre essa questão dos estudos e etc. e tal. Essa tua observação, no sentido, não vai ler o que eu escrevi, etc. E tal, né? Porque eu falo, eu sou orador e etc. A minha pergunta, ou talvez me leve para reflexão, como o foco é a essência, então você não diria, não seria a palavra desqualificar, mas talvez colocar numa outra instância todas as citações, todas as questões dos grandes caras que vieram antes de você para te fazer escrever em cima do que você leu, etc. Quando você diz, não vai ler o que eu escrevi, eu sou um orador, e eu vejo que o seu foco o tempo todo são as 9, acho que são 9 consciências, se eu não estou enganada, qual é o número que é? São 9, né? E a gente está indo para o cosmo, para a unidade, é para que se dê para que se dê a atenção plena para este foco. Porque é claro que a teoria é fundamental, é claro que estudar, todo mundo aqui estudou e sabe. E você é o cara. Nos estudos, inclusive, eu estou dizendo. Mas eu começo a entender como uma coisa assim, não se pega nisso. Solta isso, vamos focar aqui no que você tem para oferecer, no que você tem, no que você precisa, naquilo que você quer. Querer enquanto self, eu estou falando. Isso. Essa leitura que eu estou fazendo faz sentido, Vitor? Faz, Ou não? porque faz. Agora tem uma coisa que é assim, eu preciso de uma coisa mais acadêmica. Vamos brincar, Então, tá? Tá, não, calma, 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 calma. Eu preciso de uma coisa mais acadêmica. Então vai procurar uma pessoa mais acadêmica. ah, tá, entendi. Porque ela tem para te Porque, oferecer isso. Porque porque você é assim, acadêmico, mas não, você é. não, eu sou, só que tem uma coisa que é assim, o meu foco é trazer aquilo para a realidade. Então, é Porque, isso que eu estou que porque eu estou entendendo. como eu não estou falando Segura. no setting acadêmico, na universidade, tá? Senão eu teria ficado lá, né? Eu já estive, eu podia ter ficado lá. Não, eu não quis isso, tá? Porque assim, o meu foco não é esse. O meu foco É é o que eu tô... mostrar que aquilo que existe ali, do que foi estudado, é assim, não foi estudado só teoricamente falando, que eu sou um ótimo compilador de teoria, como eu conheço vários, tá? E tá tudo certo porque precisa ter, alguém tem que fazer Sim, essa sim, sim. compilação, tá? Só que assim, isto não toca a minha essência, isso não deixa o meu coração quente. O que deixa o meu coração quente é traduzir aquilo para a realidade. Quer um exemplo bem concreto disso para você que está chegando hoje no grupo de leitura do livro? Vamos pensar assim? Onde foi que eu fiquei preso no capítulo? Lugar nenhum. Eu não perguntei para você, olha, o que que você entendeu desta frase na não sei o quê. Se você quiser trazer a frase e quiser falar sobre, tá tudo certo, temos espaço para isso. Mas não. Eu li o capítulo, tá? Grande, intenso, li, Eu eu li li. também. Mas é assim, o que que eu pego aquilo e como é que eu coloco isso na. É isso que eu faço. Então, e é isso que eu estou entendendo de você e estou aceitando, e não só estou aceitando, como eu estou gostando. Porque eu entendo que a vida é a prática. A vida é a prática, gente. A É isso, a teoria, vida é viver. A vida é viver, né? veja, é assim, Claro que com recurso fica mais fácil, mas é viver. o estudo teórico eu posso fazer sozinha, eu posso ler. Isso não, É. ninguém tirou de você a importância e a necessidade da leitura, mas você pode fazer por você. A gente entrar aqui para poder falar, bom, gente, olha, já fizemos isso aqui, né, gente? Não me deixam mentir, já fizemos, né? Ai, olha, esta frase do Jean Villelu, e aí, o que vocês entendem? Já fizemos. Foi bom, funcionou para aquele momento, mas é assim. Tá, como é que eu trago isto para esta realidade? Porque a proposta desta psicologia, que E ó, para eu a minha vou. realidade, para a realidade de cada uma, né? Então, mas calma, calma. Ó, a gente está falando da quarta força em psicologia, que é a transpessoal. Nós já Certo. estamos na sexta força da psicologia. Já veio a psicologia integrativa e a psicologia consciencial. Nós estamos falando da sexta força em psicologia. Então não dá para eu ficar mais preso naquilo. Nós só vamos nos modificar se nós compartilharmos vivências. Sabe o que me chamava a atenção num programa que tinha, que eu não posso citar o nome, porque está gravando, tá, gente? Por favor, não citem o nome. Num programa que tinha num canal fechado, que eram mulheres, que a querida Rita Lee fez parte durante um tempo, e que era uma discussão que elas falavam juntas, papapá, mas aquilo era vivência. Que tem dos moços também, nesse mesmo canal. Tem lá, num dia à noite, os moços lá falando. É vivência.
Eles não pegaram, olha, gente, vamos pegar o texto do Freud, por exemplo, e pegar e discutir aqui. Não é café filosófico, não tem, aliás, falei o termo do outro, pô, tudo bem, mas assim, não é. A proposta é aquela, eu entendo, tá tudo certo, não é crítica. Mas tá, é só teórico? O que a universidade, carinhosamente falando, porque eu estive lá dentro, tudo bem, por muito pouco tempo, mas eu estive. Onde ela ia me colocar? No lado teórico, e era tudo que eu não queria. Por que que eu Tem uma tive crises com subversão, a né, Vitor? escrita? Porque eu tive crises com a escrita das teses. Exatamente porque era aquilo formatado, só podia ser assim, não Então, podia falar de não é si uma, mesmo. é uma subversão, né? É uma subversão dentro do sistema. Agora, uma curiosidade. A essência unitiva está maior do que o sistema. Isso que eu ia perguntar para O você. sistema está certo. Eu é que não caibo no sistema. Então, eu ia perguntar Outro isso. dia uma pessoa me perguntou, mas assim, minha sogra, né, assim, né, Nando, já faz um tempo isso, ela perguntou assim, por que transpessoal e não psicanálise? Eu falei, o problema não está na psicanálise, eu não caibo na psicanálise, eu não sou bom psicanalista, então o problema não está na psicanálise, a psicanálise para mim não diz nada, ela é boa, ela é ótima, para os psicanalistas, para mim não, ela não me diz nada, como nenhuma outra escola anterior. Não é desta, é comportamental, a Sim, sim, gestalterapia, não me dizem nada, já foi. já foi. Eu estou no campo da consciência. Essa toca a alma e deixa o coração quentinho. Agora, uma pergunta, se responde se você quiser. É, não fica uma solidão? Não? Porque, assim, o seu discurso eu não ouço de qualquer um, assim, não é qualquer um. Talvez ouvisse do Léo, talvez, mas você é muito mais agora, né? Você é muito mais pro agora. O Léo é da época dos anos 60, digamos, né? Naquele momento, das psicodélicas, etc. Não é o caso? Então, não fica uma. Porque, assim, essa sala está restrita, é uma sala. Não fica não falo por mim, não sei elas, mas é você dentro desse contexto, sendo maestro dentro dessa orquestra, não fica sozinho, Vitor? Ou não? É uma pergunta. Não Não de por. solidão, mas dos pares. Ah, eu nem quero pares, até eu tentei, procurei, Tá? tá? Nós nos conhecemos numa escola de psicologia Sim. transpessoal, depois daquela eu fui para outras, nenhuma delas preencheu esse meu requisito. Tudo é pegar o e ficar. Primeiro, porque parece que eles nem peidam. Parece que terapeuta transpessoal não peida, né? Que comeu prana, se nutriu de luz, primeiro isso, e não peida, não arrota, não se masturba, não transa, tá num estado de consciência que, né, pega aquilo e fala, então, agora nós vamos discutir o unicórnio da felicidade. Como se desencarnou e virou purpurina, né? Não foi passar pelos estágios conscienciais para poder transcender. Então, primeiro isso, eu já me desencantei aí, com várias escolas no Brasil renomadas em psicologia transpessoal. Eu falei, ai, não é para mim, desculpa, isso não serve. Porque não está na essência. Para eu atingir Para eu atingir. Quando Maura, você chegou para mim e me procurou, eu falei assim: tem uma coisa que eu quero de você, Maura. O que é? A sua essência. Mas não é a sua essência para mim, eu quero a sua essência em você. Para que eu faça esse caminho de você se sentir confortável para poder estar na sua essência, eu preciso estar mergulhado na minha ao máximo que eu sou capaz. Porque eu sento aqui e venho com aquela cara de blasé, né? Vocês já viram, já assistiram um congresso de psicologia transpessoal no Brasil? Vê aqueles pós-docs da vida. Às vezes nem mestrado tem, tá? E sento lá e assim, né? Vamos discutir o chifre colorido do unicórnio. Vamos comer somente lentilhas. Lentilhas não, porque dá gases e isto não é prana. Nem peida. E isso faz vender, carinhosamente falando, com todo respeito, uma imagem falsa. Que o cara vai cagar no banheiro como eu, literalmente falando. E dá uma sensação de que assim, né? Olha, porque eu escrevi 400 livros em psicologia transpessoal, eu tenho assim uma condição que, aliás, eu determinei as ordens para Deus poder dizer como é que ele vai manipular você hoje. Não sente raiva, não sente agressão, não lida com as questões do dia a dia. Não, lida, claro que lida.
mas fica numa posição ainda psicanalítica, neutra. Eu sou uma tábula rasa onde você escreve em mim as suas porcarias e eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu escrevo sobre o encontro. Na prática, cadê o encontro? Tudo bem? É simples assim, é sobre isso que eu estou falando. Mas precisa destas escolas, desses estados conscienciais, para facilitar o processo de chegar nesse lugar. Eu me sinto sozinho? Não, porque eu estou aqui com vocês. Eu tenho o Fernando. E minha família que está chegando aí essa semana vai passar dias aqui. Tem o Não, Nico. o Hum. sozinho que eu quis dizer é o teu nível de consciência frente, inclusive, ao ensinamento e ao aprendizado, e trazer o transpessoal para o ordinário, porque você traz para o ordinário para nos facilitar o entendimento. Onde Então, eu é nesse estiver, aspecto. onde eu Então, é nesse estiver. aspecto que eu falo. Onde eu estiver, quando eu estou me relacionando com o Fernando, quando eu vou conversar com os amigos, que a gente vai almoçar e vamos conversar junto, quando eu vou na Maria Silvia, quando eu estou na minha casa, quando eu estou com o Nico andando na rua, com as minhas agressões, com as minhas sombras, olhando para elas e vendo, oi, o que eu faço com isso? Com a maldade que eu descobri dentro de mim, né? Não é isso que eu estou compartilhando com vocês? Você vai descobrindo e vai lidando com as... Por que fazer questão de compartilhar? Claro que tem o lado ascendente, como se fala, leão. Eu sei Eu, disso, tem, eu. claro que tem. Mas é ele que permite a possibilidade, inclusive, de eu poder compartilhar para que ninguém se sinta menos porque está conversando com Deus. Não, gente, eu sou Lembra como foi que eu comecei o trabalho hoje? Eu sou um aprendiz da psicologia transpessoal. Pode ter, por isso assim, viu, Maura? Viu, Maura, viu, Maura? Pode ter o título que você quiser. Você quer, eu faço um diploma para você. Quer, eu imprimo. São chato. Oh, muito obrigada pela tua exposição, mas muito obrigada. Então, Porque, assim, é claro que as perguntas que eu fiz foi mais para saber o que você pensa a respeito, porque o que eu sinto, né, por você, eu sei, não preciso, mas eu queria saber, porque é muito solitário. Eu conheci coisas para caramba, você sabe quantas coisas eu já vivi, né, Vitor? Mas é muito pouco, é muito único você encontrar no meio dessa selva quem consiga fazer traduções de uma forma. Para mim está sendo, para mim não, é. não, não, não. Deixa eu te ajudar numa coisa. Eu entendi o que você está Claro, falando, eu concordo, mas é entende, assim, ó. né? Se você for olhar minha agenda, eu tenho atividades a semana toda, até o Sim, final do sim. ano. Então, aqui o foco é esse, lá o foco é outro, nas terapias individuais o foco é outro, Sim. com o Fernando o foco é outro, com o Nico o foco é outro, com os meus vizinhos o foco é outro, onde eu, inclusive, sou É isso. objeto de estudo de mim mesmo. Não é que eu estou estudando o outro, eu estou me percebendo naquilo que eu já É sou nesse capaz sentido que eu de falo. perceber. Dentro dos meus focos, a transpessoal, que é um foco, né, esse estudo de consciência, eu não tive acesso, são poucos bom, são poucos. Eu vou ter que falar, você para mim, o Léo e você. Por quê? Porque eu também sou exigente, eu também sou chata, eu tenho não sei quem gêmeos, tenho lua, não sei aonde. Então também não é qualquer um que vai me convencer. Não, Então, eu acho assim super importante e estou feliz de estar aqui. Espero que você venha, que depois dessa conversa de eu estar aqui hoje, que ninguém fale, Vitor, pega a Mauro e tira da... Eu vou ficar bem não. chateada. Não, ó, Maura, é assim, ó, lembra de uma coisa que é assim, a gente não convence ninguém. Para eu poder te estimular a possibilidade de você poder estar na sua essência, eu preciso demonstrar que de algum jeito eu estou na minha, mesmo que seja pelos aspectos sombrios. Eu não posso passar uma imagem fake. Nesse sentido, tudo bem? De que, olha, Não dá para gente, mentir, não dá para enganar. Não, é assim, ó, não é que eu não falo mentira, eu falo, tá? Eu já vou Não dá. confessar, eu falo. Mas é assim, são mentiras que não vão te atingir nesse campo consciencial. Então é a gente pensar na possibilidade que assim inclusive assumir e aceitar onde estão as sombras para que você se sinta segura, não na relação comigo, mas para que você se sinta segura para perceber onde estão suas sombras. E lembrando que é um aprendizado novo para mim também, porque eu não sou da área da física, gente. Aliás, eu era aluno péssimo em física na escola. Péssimo.
Quando eu digo péssimo, era 2, 2,7, 3. Aliás, até hoje eu fico perguntando como é que eu consegui passar naquele ensino médio, porque, gente, se a nota mínima era 7 e eu tirava 2,7, 2,8, 3, como é que em física eu fui aprovado? Eu não entendo. Quando eu fui estudar psicologia transpessoal, qual era a base fundamental da mesa? Física de mecânica quântica. Para só não ser física, que já é uma tormenta, imagine de mecânica quântica. E é nesta que, carinhosamente falando, se aprende o que eu trouxe para vocês, que eu também aprendi agora. Não pensem que foi na época do estudo acadêmico, não. E a sombra eu estou falando de efeito físico, a luz, tá vendo a luz aqui, ó, a luz, tá? Tem uma luz, é uma luminária. Eu estou falando de efeito físico, não estou falando de sombra psíquica. A sombra, ela só existe porque é uma reflexão da luz. O que que o Jung fez? Ele foi lidar com os físicos da época onde ele viveu, tudo bem, para poder pegar os aspectos que existiam ali, trazer sincronicidade. Uma série de termos ele trouxe da física, não foi da psicologia, não. Nós, na psicologia transpessoal, roubartilhamos esses aspectos. Ah, então significa que a sombra também não tem luz própria? Não. Do que ela se alimenta? Do nosso ego, da energia egóica, da persona, da libido mal direcionada, libido, orgona, kundalini, força propulsora para agir, raiva primeira, tá? Desta energia mal aspectada para a sombra. Então por isso que ela se nutre, ela está lá sendo nutrida, mas ela por si só não tem luz própria. Então a gente tem que voltar para onde está a luz, ao invés de ficar na sombra. Então o convite, Maura, é assim, é não ficar na sombra, é observar onde estão os seus verdadeiros aspectos. Você pode ir lá buscar um monte de referência bibliográfica? Claro que pode, mas para quem você está falando? Para os acadêmicos, né? Pois se você for fazer uma palestra onde o Vitor vai estar e você começa assim, eu falo, ai, eu sou pior que o Léo, porque o Léo falava, é assim, você virava para o lado, ele sumia da sala, você não sabia onde ele estava. Eu ia falar assim, ai, gente, que sono. Agora, se for dentro da universidade, como eu já, inclusive, fui mentor de teses, né, no sentido de poder participar de bancas examinadoras, bom, ali você tem que ter. Agora, você está fazendo uma palestra de autoajuda, você está fazendo uma palestra de valorização da vida, você está falando de essência, e você ficou só presa no teórico? Ah, desculpa, amor. Cadê sua verdade? Cadê você? O que me comove é a sua verdade. E um monte de gente que eu tenho percebido no meu público, em palestras, até presenciais, tá? O que comove é porque eu estou falando a verdade. De que verdade? A verdade? Verdade? Não, não, da minha. Não, da minha. Eu tô inteiro naquilo que eu estou falando. Ah, isso toca a essência do outro. Agora, entendeu? Por isso o convite. Vamos lá. Obrigada, querido. Nada. E, você estava falando, eu lembrei de duas professoras de transpessoal que eu tive, né? Uma tinha esse glacê, né? Toda. E um momento que ela entrou no quarto dela, escutamos ela uivando, falando todo mundo, nossa, ela fica brava, ela sai do eixo. E a outra, muito pelo contrário, ela fala, eu tenho ego, eu sou egóica, eu sou isso mesmo, né? Só que é interessante que, né, as pessoas, e até eu também, né, não vou me tirar disso, a gente compra transpessoal, hoje não mais, mas eu já trouxe muito isso aqui, o como a transpessoal é vendida, a gente compra a transpessoal como essa questão espírita, não sei, não é espiritismo, mas dessa coisa evoluída, né, porque é corpo, mente e espírito, então a pessoa ela já está num processo evoluído e não sei o quê, e quando ela né, a pessoa, nossa, ela tem ego. Então, o que eu vejo e o que eu penso é que se vende essa questão de eu sou iluminado. Então, eu tenho que me colocar neste papel para uma questão realmente mercadológica, né? Falando não, assim, é o que eu vejo, mas eu não estou falando que é isso, porque as pessoas ainda compram a transpessoal nesse lugar. Eu não E quero esse não é. lugar e eu não quero essas Então, pessoas para mim. e não é, né? Eu já falei isso aqui no grupo. Eu aprendi muito o que é transpessoal, porque quando eu saí
da, Da escola. da escola, é que fugiu o nome agora. Quando eu saí lá Nós da, estamos da, gravando, nós estamos não gravando. vou falar o nome. Quando eu saí, né, do trabalho que eu fiz, da especialização, era essa palavra que eu queria, né? Foi vendido como técnicas, e a professora ela deixava bem claro: quem não é psicólogo não é psicólogo transpessoal, é transterapeuta que trabalha com técnicas transpessoais. Ela sempre colocou muito bem claro isso, né? Mas as pessoas que se formavam naquilo saíam de lá pensando que transpessoal é técnica para iluminação. Eu trouxe várias vezes isso aqui, né? Porque eu aprendi muito mais aqui do que na especialização, porque não é isso. Para mim, hoje, a transpessoal, ela não é isso, ela realmente é muito maior do que isso. E para mim, essa questão de estar na verdade é muito mais transpessoal do que ser iluminado. Mas eu acho que as pessoas ainda compram como essa iluminação. Por isso que, de forma mercantil, não sei se é essa palavra que eu posso usar, as pessoas que trabalham com isso ainda se mostram como se não peidassem, Mas, né? Porque são iluminados. sim, eu entendo o que você está dizendo, mas é assim, desculpa, Van. Desculpa, Van, desculpe, Maura, desculpe, Kelly, desculpe, Lore, desculpe, Massaco, desculpe, Fernando, desculpe, Dolores, desculpe, assim, quem eu não falei aí, atingir todo mundo, tá? Desculpe quem não está aqui hoje, né, faz parte do nosso grupo, mas é assim, ó, depois que eu aprendi, e não é que eu estou preso nisso, é porque não apareceu nada que supra esta questão. Qual é a questão que eu estou falando? Tudo é um estado de consciência, é só isso. Então, para mim, está resolvido assim. O que eu descubro pelo grau de consciência que eu me encontro, isso eu não quero para minha vida, é só isso. Ponto. Agora, se o vizinho ali do lado está fazendo, gente, problema não tem nada que, graças a Deus, está fazendo. Porque, assim, ainda existem consciências que precisam ser enganadas. E que bom, né? Então tem um enganador. Para todo enganado tem um enganador. E tá tudo certo, gente. Que bom, né? Graças a Deus. Tanto que quem ainda vai para a faculdade, quando a professora ela não dá a teoria, isso eu estou falando da minha sala. Eu não tive aula. Gente, a professora acabou de dar uma vivência, acabou de trazer exemplos ricos, maravilhosos. A galera sai brava porque a professora não entrou na teoria. Então, ainda tem para todo mundo. Sim, sim, tem para todo mundo. E eu acho que tudo é uma questão de mérito. Eu não sei de verdade o que eu deveria fazer. Eu acho que isso é um achismo. Aí você fala, mas achar é muito egóico. Então, é porque eu sempre fico com uma questão assim no sentido se eu estou fazendo o que eu de verdade, todo o potencial que mora aqui dentro, se eu estou colocando à tona. É nesse sentido que eu estou falando isso, tá? Não que eu esteja fora do, olha, estou completamente errado. Não, 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 não. Eu estou fazendo o que eu vim aqui fazer, mas é assim. No meu caminho estava traçado que o jeito de eu poder chegar na transpessoal era indo buscar o budismo, que todo mundo conhece a minha história. Eu não fui atrás da psicologia transpessoal. Eu estava indo buscar o budismo, eu estava indo vivenciar uma vida monástica, era isso que eu estava indo lá fazer. E a psicologia transpessoal apareceu. E não apareceu de um método acadêmico. Eu caí na primeira aula, levado para ele, senhor Léo Matos, tudo bem? Num resgate, foi assim que aconteceu, da possibilidade do que eu estava tentando fazer lá e que aquele não era o meu caminho. Foi assim que a coisa aconteceu. Então eu vou voltar para a situação mais significativa e importante em tudo. O que eu estava buscando era o budismo, era isso que eu estava buscando. E eu caí na psicologia transpessoal. Na mão de uma pessoa que, bom ou ruim, adequado ou não, tinha os métodos que eu necessitava para fazer o religare à minha verdadeira essência. Embora eu tenha voltado de lá, da primeira experiência, porque foram duas, mas da primeira experiência, ainda aquele, não, porque eu vou para o budismo, que é isso que eu vou procurar aqui, Maria Silva sabe bem disso, o quanto eu enchi o saco dela, carinhosamente, não, porque é o budismo, porque não sei o quê, papá. Eu ia lá e ela ficava, não, presta atenção, se fosse, você estaria lá, eles não te aceitaram lá, você está aqui, o que será que você precisa para esse momento? Papá. Ela ficou lá, água mole, não foi o exercício que eu fiz hoje? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu me coloquei de volta onde eu de verdade tinha que estar.
Eu já nasci numa família espírita, gente. Nem batizado na igreja católica. Não, batizado eu fui. Nem como se fala, é primeira comunhão no catolicismo, eu tive. Não, e eu fui batizado na igreja católica porque minha avó paterna era católica, apostólica romana de Cinco Cruzes. E tá tudo certo, não é crítica, não. É por isso que eu fui batizado. E ela é a madrinha. Por isso que eu fui batizado. Mas não tenho nada com a igreja católica. Absolutamente nada. Nesta existência. Já nasci numa família espírita. Quando eu nasci, os meus pais já eram frequentadores da Seara Bendita. Não é que isso veio depois, não. Então, já estava, ó, com base em tudo aquilo que eu estava falando, ó, já estava no lugar certo na hora certa. É só isso. E foi isso que a Maria Silvia, muitas vezes, eu indo lá choramingar, nos ombros e no colo dela. Ah, é porque o budismo, ah, é porque o Dalai Lama é tão lindo, ah, é porque os monges, ah, é porque aquela vida, ah, é porque raspar a cabeça, até raspar, entendeu? O cortar os cabelinhos assim, raspar a cabecinha é tão lindo. Ah, é porque o Léo, sou apaixonado por ele. Não, Nando, não se preocupa não. O Léo era bem heterossexual, tá? Embora com uma alma yin, mas extremamente heterossexual. Nunca tive nada com ele, não. Não precisa se preocupar, tá, Nando? Fica bem tranquilo nisso. Ele não queria nada comigo, tá? Pode ficar bem. Eu também nunca quis nada com ele nesse sentido. Até porque naquela época eu não estava procurando nada disso. Estava querendo ser monge. Lembra disso, tá? Não se esqueça nunca disso. Mas, carinhosamente falando, uma coisa que assim, ele, com a habilidade gestáltica e transpessoal dele, ele facilitou um caminho para me trazer de volta para o eixo. Eu não fui educado no caminho acadêmico transpessoal. Era tudo por vivência. Eu tô indo para São Paulo daqui uns 2 meses só, porque agora eu vou ficar por aqui um bom tempo, tá? Os pais estão chegando agora, gente, não sei quando, né? Mas é assim, quando eu for a São Paulo, até porque eu vou precisar trazer, porque faz parte do processo, né? Estamos vindo todos efetivamente, assim, para Sorocaba, né? Vão se alocar aqui, inclusive, é isso que eles vêm fazer aqui essa semana, buscar, encontrar a casa onde eles vão viver, papapá, etc. É isso que eles vêm fazer aqui essa semana, tá? É assim, eu vou pegar todas as minhas fitas que estão em São Paulo, outras tantas lá na fazenda, gravado de todas as minhas vivências com Léo Matos, fitas VHS ainda, tá? Daquelas pequenininhas ainda. E vou transfigurar, né? Transcrever, vou tornar aquilo disponível no YouTube para todos nós. E aí vocês vão conhecer quem era Léo Matos. A teoria entrava depois de uma prática. Ele não queria saber. Ele dizia, a teoria para quê? Né? Ô, Maura, você foi aluna dele. A teoria para quê que você vai fazer com A isso? aula era dentro da biblioteca onde ficavam os volumes do budismo, todo mundo sentado no chão. Não tinha Então, teoria. então, E quem foi que falou sobre a pessoa que reclama que não teve teoria? Alguém falou aqui, agora que acabou de falar, A Vanessa. a Van. Então, lá também, eu fui 2 anos e num ano saiu uma família revoltada, um casal, uma dupla, meu marido e mulher, indignados porque ele estava enrolando, ele era charlatão, porque não tinha teoria. Então é bem isso, né? A teoria era demonstrada na prática, Na aplicada na prática. prática. E você Ele sabe que estava. eu tenho um caderno dessa grossura que eu escrevi, tudo que ele falou. Era a aplicação, só que uma coisa que a gente vai brincar com uma coisa que é assim. Então, veja, por que que a gente está falando a respeito disso? Para voltar para a questão da essência. Vamos ficar na nossa essência. A gente, a Kelly tá aqui, ela não deixa mentir, porque foi ela que trouxe isso. Neste grupo, neste modelo que nós temos hoje, porque o grupo já existiu antes, tá? Eu voltei da Índia em 97, o grupo já existia antes, com outra constelação, outras pessoas, tudo bem? Era outro modelo, mas esse modelo que a gente tem hoje. Kelly, desde quando? 2014, 2012, 2000 e... Que dia que você falou? É no dia exatamente 23 de agosto de 2014. Muito bem, obrigado. Eu até anotei aqui, porque nunca mais eu vou te perguntar isso, tá? Assim, tá anotado aqui no meu diário de bordo agora também. Mas é assim, ó, nesta configuração que a gente tem hoje, é assim, em algum momento a gente não trabalhou teoria? Todo ano a gente tem um mínimo um livro para ler. No mínimo um.
teoria está aí. Só que eu só me apoiar nela, eu deixo de exercitar aquilo que eu de verdade preciso. É mais importante o contato que eu faço com a minha verdadeira essência do que o que a teoria diz. Aliás, o próprio Léo carinhosamente dizia, né? O Jung já falava isso. Lembra do filme da Anísia da Silveira? Nós assistimos, gente. Quem fez o curso agora de mandala comigo, uma hora lá, esse lá do NAP, teve aula com Eurípides, lá do Museu da Imagem do Inconsciente da Anísia da Silveira. Ele é o cara, ele é o bambambam, o responsável pelo museu lá no Rio de Janeiro, da Casa da Palmeira. Ele é o que lidera lá a equipe toda, tá? Ele deve ter trazido coisas significativas. E o que o Jung disse para Nise? Estuda tudo o que você puder sobre mitologia, símbolos, culturas, tradições, papapá, etc. Tal. Depois você queima tudo, joga tudo fora, fica na relação com seu cliente. Seu cliente é mais importante do que tudo isso. Senão a gente fica procurando. Bom, pera um pouquinho. Esse traço aqui se encaixa em que fala mesmo da Susana Fincher? Não vai dar, amor. Não vai rolar, tá? Esse triângulo aqui, segundo a John Kellogg, o que que significa mesmo? Não, mas o Léo já deu outra interpretação para esse triângulo. Ó, gente, não vai rolar. Tudo bem? Vamos lá, Lori. É que você falou que você vai buscar as coisas na fazenda? Traz a apostila lá do dragão, hein? Eu vou trazer tudo. A gente vai ter que trazer tudo, tá? Vai ter que trazer. Eu não sei se vai caber, né? Essa semana que a gente vai ver o tamanho da casa, tá? Para ver se vai caber. Vamos ver. Eu vou esperar meus pais chegarem quarta-feira e a gente vai saber disso, tá? Mas é assim, eu vou ter que trazer tudo, gente, né? Não vai ter mais nada, entendeu? A moradia agora vai ser Sorocaba para todos nós. Então, até logo para saber. Em São Paulo, arrivederci, tá? Como a gente costuma dizer. Eles estão vindo em definitivo para cá. Meus pais Você estão fez vindo. você fez a cabeça deles? Vamos morar em Não, Sorocaba? não, Eles que não, decidiram. não. Eles que decidiram, e eu tomei um susto, inclusive, porque lá atrás a gente perguntava e falava: e aí, vamos, 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 ah, não, ah, não, ah, não. Bom, então, gente, vocês não vão, beijo, estou indo embora, tá? E aí foi assim: foi no auge da pandemia, em 2020, sem vacina nenhuma. Sorocaba tem uma coisa significativa e interessante em relação a São Paulo. Quando dizia que nada aqui estava funcionando, gente, eu estou dizendo nada, nem posto de gasolina tinha. Eu vim aqui olhar a casa, eu não sabia se eu tinha combustível para poder voltar para São Paulo, para sair de Sorocaba. Não tinha nem posto de gasolina aberto. Eu falei, eu vou ficar num hotel de hoje para amanhã para eu poder fazer a viagem, vai hoje. Vai. Gente, não tinha hotel. Não tem restaurante, não tem shopping, não tem mercadinho escondido. Não tinha. Isso eu acho que é uma coisa legal em Sorocaba. A prefeitura aqui é muito atuante, extremamente, como se fala, respeitada. Eu não sei se o prefeito é sério, não estou dizendo, não conheço nada, nada, nem transferi meu título para cá, porque não quero votar. Isso não é meu problema, é dos outros, tá? Mas é brincar com uma coisa que é assim, aqui é extremamente atuante. Quando disse fechado, gente, só faltava ter uma barreira na curva que faz ali da Castelo Branco para Castelinho, dizer, alguém parado e dizendo assim, o senhor vai aonde? Pensa que vai aonde? Está fechado lá, tá? Mas foi assim que eu cheguei, que eu aluguei esta casa onde eu estou hoje. E tive que voltar no mesmo dia, torcendo para poder encontrar um posto na saída de Sorocaba, porque, gente, Sorocaba tem. Eu já conheci o lugar, tem lá, eu vou comer. Não, gente, não tinha um boteco, uma padaria, um nada, pessoas na rua. Não, não, não tinha, não tinha. E quem for vir para Sorocaba, porque a hora que a gente estiver estabelecido aqui, eu já vou contar um segredo. Quando baixa lá na rodoviária, aqui não tem táxi, tá, gente? Não pensa que você faz assim na rua e você vai. Não tem táxi. Você tem que ligar para a central para o táxi poder aparecer. Não tem ponto de táxi, não, tá? O táxi é central aqui. Claro, tem Uber, Ah, mas Mas, também, mas mas tem o também tem que, aplicativo, né? mas também tem que chamar. Não é que ele está Ah, transitando que nem em São Paulo, que eu faço assim na rua e o mocinho para. Isso não rola ah, aqui. Uma vez eu vim para cá de ônibus, no tempo que eu trabalhava na Rosana. Maura, a Rosana Alves era da sua turma, na Márcia Taboni? Não? Tá, tá. Mas assim, eu vim para cá, tá? E assim, eu falei, eu vou de ônibus, estou cansado, vou de ônibus, pego o ônibus, chego lá, pá, 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 pá. Muito bem. Aí cheguei na rodoviária e falei, chama um táxi logo ali, né?
Da rodoviária até a clínica dela, 5 quilômetros, a pé carregando uma mala. Em janeiro, debaixo de 32 graus, tá? Não tem casa, não tem. Não vai encontrar. Então, eu já aviso, tá? Existe táxi rodando? Sim, mas tem que ligar para a central e pedir para ele ir. Não, não tem essa coisa que tem em São Paulo. Então é uma coisa, é estranho, né, gente? Você olha e fala, nossa, não tem taxista. Não, tem, mas não nesse jeito que a gente conhece em São Paulo. E assim, e tudo fechado. Quando eu digo tudo fechado, era McDonald's, farmácia, posto, nada, nada. É, por que que a gente entrou nisso? Porque o mandala da Loremi já falou do mandala de todos nós, né? Por isso, né? Beijos, abraços, Feliz Natal. Nos vemos no dia 8 de mês mesmo? Ah, junho, claro, tá? Por favor, ó, terça-feira todo mundo dando parabéns para Maria Silvia, que é aniversário dela, dia 29, tá? Mas é assim, para a gente brincar, carinhosamente falando, ó. Você vê, a gente que pensa num caminho, a gente cria uma estratégia e a dinâmica do encontro nos conduz para outro. Se eu fosse extremamente acadêmico, ia dizer, não, tem que ficar aqui. Ai, gente, tem que ficar onde o grupo precisa que esteja. É simples assim. Mas não joguem fora esses mandalas que vocês fizeram, porque no dia 8 de junho é dia de mandala, não tem leitura, é só mandala. Então a gente já vai começar com esses mandalas. A gente já começa com esses. Esses aí que vocês separaram para hoje. A gente já começa com esses no dia 8. Bom, é, tudo bem até aqui? Prestem atenção na sua respiração. O ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que cada um de nós vibra num estado de consciência nesse momento. Mas o estado de consciência que eu vibro nesse momento é o certo e o mais adequado que eu necessito aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O outro está certo para ele, para o estado de consciência dele. A outra está certa também para ela, para o estado de consciência dela. Não tem nada de errado. E o meu mandala? Não é meu mandala, é a projeção mandálica que foi feita através dos estados de consciência que mais frequentemente eu transito aqui agora. Ele quer, precisa e necessita algo de mim. E transcrito isso no meu diário de bordo, não tem problema nenhum a gente não ter falado a respeito disso nesse momento. Nós falamos a respeito disso no dia 8 de junho. No próximo sábado, daqui 15 dias, no mesmo bate-canal, bate-horário, com uma nova sala criptografada, com uma nova senha do Zoom. Tem alguma coisa boa que habita o meu ser nesse momento? Porque eu descobri essa semana que eu sou ruim. Eu, Vitor, sou ruim. Mas é assim, tem alguma coisa boa que habita o meu ser aqui? Tem. Então, dessa faísca de luminosidade que habita o meu ser, nem que seja só uma fagulha, eu tenho um bom pensamento de paz, de harmonia, de respeito, de caridade, de empatia. Que eu, antes de transmitir para quem quer que seja, eu me banho nesta energia como um todo. Todos os meus corpos, dos mais sutis aos mais densos, são envoltos nesta luz nesse momento. E uma vez a luz acesa, ela é capaz de atingir
zilhões de quilômetros, se assim for permitido. Então, nós também temos a oportunidade, nesse momento, de transmitir pelo nosso pensamento, com intenção, esta luminosidade para aquele que tanto necessita. Seja o nosso vizinho de cima, de baixo, da esquerda, da direita, de frente, de trás, os nossos familiares, os nossos animaizinhos, o lugar onde nós nos encontramos nesse momento, o bairro, a cidade, o estado, o nosso país, os nossos irmãos em evolução lá no sul, que estão atravessando nesse momento e que tanto nos ensinam a respeito do nosso orgulho, do nosso amor incondicional, da nossa vaidade, inclusive de poder postar como eu ajudo e eu sou capaz de poder encher caminhões para fazer um marketing e estar carinhosamente falando politicamente correto. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Aquele caso específico que está na sua mente nesse momento, que é seu e que requer um cuidado especial que só você pode dar. Transmita luz para essa situação específica. Devagar, para que equipes responsáveis e especializadas em captar esta energia e trabalhá-las, estes fluidos, de maneira qualificada para levar onde julgarem ser mais necessário. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se traz de volta para aqui agora, abrindo os olhos na sua paz, na sua consciência neste momento. Aqueles que forem jantar com o Buda hoje, manda lembranças para ele. Diz que eu não estou querendo vê-lo agora, não. Beijos para Jesus, para quem for tomar um brunch com ele hoje. E se de uma certa forma você quiser ter um ótimo final de semana, que assim seja a sua vontade, no seu estado de consciência, que tenha ótimo 15 dias para que a gente possa caminhar na nossa jornada, tá bom? Nos vemos no dia 8. Qualquer informação, necessidade, o que vocês precisarem lá no nosso grupo